Tá gravando. Bom, boa noite a todos. Oficialmente, damos início a mais esse encontro, em que nós vamos tratar de bioinvasores, ou seja, de exóticos invasores, com enfoque nos vertebrados continentais, que, que são consagradamente ou comprovadamente relatados como animais que foram introduzidos pelas sociedades, pela espécie humana, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos tratar também, eventualmente, de algumas outras espécies que podem ter sofrido dispersão e que não se tenha comprovação de uma introdução, seja ela acidental ou proposital, pela espécie humana. E é um tema, na verdade, a bioinvasão é um tema relativamente recente no estudo científico, né? Existiu um pesquisador chamado Charles Elton, que lançou um livro em 1958, que era a ecologia de animais e plantas bioinvasoras, The Ecology of Invasions by Animals and Plants. Esse livro foi um marco, mas veja bem, isso foi no meados do século XX. Então, houve, de fato, princípios de estudos acadêmicos que constatavam, então, a importância de se estudar essas espécies e suas consequências. E no Brasil começou-se a estudar a bioinvasão mais recentemente, na década de 90. E foi basicamente a partir da Eco 92 que o Brasil se tornou signatário de um comitê internacional para a diversidade biológica e se tornou signatário, então, iniciando assim as suas ações e o diálogo com outros países no sentido de promover políticas públicas para que trate a questão da bioinvasão com mais ênfase, a ênfase que merece. Bom, mas quando nós pensamos em fazer veterinária, em estudar, na verdade, dar a nossa contribuição com relação à biodiversidade no planeta, e aí nós pensamos, então, quais são as principais ameaças que atuam sobre essa biodiversidade, né? Quais são os enfoques, quais são os pontos que nós, profissionais, devemos convergir nossos esforços para que nós possamos contribuir para a manutenção dessa biodiversidade, para a melhor qualidade de vida dos animais selvagens, para a conservação dos ecossistemas, para o equilíbrio dinâmico da natureza de forma geral, para a questão da saúde ecossistêmica como um todo, e tudo isso relacionado à medicina conservacionista como um todo. Então, quando nós pensamos isso, nós começamos a nos direcionarmos sobre que caminhos nós podemos tomar e enfatizar ao longo dos nossos estudos e dos nossos trabalhos, que possam, de fato, quando chegarmos ao longo de algumas décadas de carreira, olhar para trás e falar assim, nossa, eu agi buscando fazer o meu melhor, estudando e procurando saber quais são as principais ameaças de verdade, né? E claro que nesse sentido você vai trabalhar desde a clínica até a preservação de hábitats, passando por diferentes nuances e segmentos da ciência. Mas quando nós fazemos essa pergunta, quais são de fato as principais ameaças? Quais são as maiores causas de perda de diversidade biológica no mundo? Eu abro para vocês podem debater comigo, não precisam deixar as perguntas para o final, podem inclusive abrir o microfone, e eu digo para vocês, assim, quais
e essa é a pergunta, quais são as maiores causas de perda de diversidade biológica no mundo? Quando nós fazemos essa pergunta, a gente vai ter uma unanimidade que é a perda de hábitat, né? Seja por desflorestamento, seja por que motivo for em que os hábitats estão, os territórios, os hábitats estão impactados, e a perda de hábitat é de fato, unanimamente, a maior causa da perda de biodiversidade. Os atropelamentos de fauna, conforme a gente já comentou em momentos anteriores, ele tem sido, e relatado por alguns autores, como a maior causa direta de mortalidade de animais selvagens. Quando se fala em animais selvagens, a gente está falando de vertebrados, assim, que os autores querem, de alguma maneira, se referir. Mas isso não é uma unanimidade, né? Existem autores que tratam a bioinvasão como a segunda maior causa de perda de diversidade biológica no planeta. Eu vou retornar um slide, porque além da bioinvasão, nós temos o tráfico de animais silvestres, a caça de animais silvestres, os processos de poluição de formas gerais, nós podemos traçar aqui de diferentes causas. Mas muitos autores são unânimes em dizer que a bioinvasão é considerada a segunda maior causa de perda de diversidade no planeta, estando atrás somente da perda de hábitat e, em se tratando de ilhas oceânicas e áreas protegidas, que no caso seriam as unidades de conservação, e supostamente elas deveriam estar imunes à perda de hábitat, ou seja, ao desflorestamento, então a bioinvasão passa a ganhar o primeiro lugar como a maior causa de perda de diversidade biológica no mundo. Mesmo que não seja uma unanimidade, vocês vejam aqui, como eu já citei, que o atropelamento de fauna já começa a ser visto como, por alguns autores, em determinados segmentos da biodiversidade, como das maiores causas. É importante, então, fazer essa introdução para que vocês possam ter uma plena noção da importância do tema que nós estamos tratando, né? E é um tema sequer abordado de forma cotidiana e que vem ganhando, conforme eu já citei, maior destaque ao longo dos anos. Por exemplo, sem querer me detalhar com relação a esse histórico, né? Houve em 2005, veja bem, em 2005, houve o primeiro, na verdade, o primeiro encontro nacional, né? O primeiro encontro nacional para se discutir o primeiro simpósio brasileiro sobre espécies exóticas invasoras, né? O simpósio brasileiro. O Estado do Rio também vem tomando iniciativas, principalmente a partir dessa segunda década do século XXI, no sentido, principalmente o INEA, no sentido de discussões sobre esse tema e abordagens um pouco, vamos dizer assim, mais profundas e atentas a essa questão. Alguém tem alguma colocação a fazer até o momento? A gente também vê que a bioinvasão, né, ela também traz junto muita doença, né? Pelo próprio caso também de muita gente esquece dos anfíbios, né? Mas quando você tem a utilização da rã touro, né? Ela trouxe, espalhou, né? Tem um artigo que ele mostra isso, né? Artigo de 2017 ou 2018, não me lembro. Mas ele falava, né, da quitridiomicosis relacionando ela com o consumo de carne de rã, né, e a criação da rã touro ao redor do mundo. Sim, Nicolas. Inclusive, como eu pretendo tratar com vocês os vertebrados continentais, dando ênfase a esses vertebrados continentais que foram constatadamente introduzidos no estado do Rio de Janeiro, nós vamos um pouco mais adiante
voltar a falar da Rantoro e eu conto com novas colaborações da sua pessoa e do grupo. Então, Beleza. embora... Valeu. Embora nós vamos tratar da bioinvasão do ponto de vista continental, ainda nesse momento de introdução, é preciso entender que a bioinvasão ela está em uma infinidade de ecossistemas e biomas, inclusive o ecossistema marinho. E no caso da bioinvasão marinha, em se tratando da costa brasileira, ela se torna um problema, tem se tornado um problema gravíssimo, mas gravíssimo, a ponto de mudar a estrutura, vamos dizer assim, principalmente do fundo do mar, onde espécies são substituídas, ou seja, toda uma biodiversidade que estava estabelecida sobre os costões rochosos, sobre a superfície, a plataforma continental como um todo, o fundo do mar, vem sendo substituído por espécies invasoras, algas que vão adentrando e formando como se fosse uma grande neoplasia, ou seja, espécies que vieram de outros continentes e que vieram particularmente na água de lastro, né? A água de lastro é aquela água que os navios utilizam para ter alguma estabilidade quando eles retornam sem a tara, sem a carga que lhe é proporcional, que lhe é conveniente para que ele navegue com estabilidade, então ele precisa de algum peso. Como ele não tem, às vezes, essa carga, ele captura a água de outros oceanos e traz essa água. E, historicamente, essas águas que foram trazidas de outros continentes vieram também recheadas de vida, mas de vida de espécies exóticas ao Oceano Atlântico, à costa brasileira. Então, essa alteração ela não chega a afetar única e somente as espécies, vamos dizer assim, de invertebrados, mas toda a cadeia ecológica. Toda a cadeia ecológica aponta, se você estuda as baleias, se você estuda os golfinhos, se você estuda as tartarugas marinhas, se você estuda vertebrados, sejam eles de grande ou médio porte, toda a cadeia está ameaçada a curto, a médio ou a longo prazo. E são problemas que têm preocupado os pesquisadores, mas que, ao mesmo tempo, por difíceis soluções, eles têm sido deixados ao tempo, e o tempo ele pode realmente agravar essa condição. Eu falei algo, mas, na verdade, eu estava dizendo sobre o coral-sol. O coral-sol, e aqui tem duas espécies, eu faço uma correção, o coral-sol é o principal bioinvasor do ecossistema marinho, da costa brasileira, e que vem causando, vem substituindo toda uma biodiversidade do fundo do mar, linearizando a cadeia ecológica, ou seja, simplificando a cadeia por um poder invasivo muito grande, e por competição, inclusive, pelos estratos, pelos espaços, tomando o espaço de outras espécies que fazem parte de uma cadeia mais complexa e, por isso, comprometendo o bioma como um todo, ou seja, possibilitando aquela hipótese de um efeito cascata, de um efeito de desintegração biológica, né? Então, é preciso atentar para esse tema e, se vocês tiverem interesse, nós podemos tratar especificamente desse tema marinho em outras ocasiões, né? Então, o que nós pretendemos tratar hoje, basicamente,
tratar sobre a dispersão das espécies e bioinvasões de origem antrópica, as espécies exóticas no Brasil e no mundo, as definições e termos utilizados na literatura de invasões biológicas, as principais causas dessas introduções, as consequências dessas introduções, os fatores ambientais que facilitam o sucesso dessa invasão biológica, as etapas do processo de invasão, o que tem sido preconizado ou discutido em termos de prevenção e controle dessas espécies. Então, se nós conseguirmos alcançar esse objetivo, eu acredito que o nosso encontro vai ser bem sucedido. Uma das primeiras questões que conflituam muitas vezes mesmo com técnicos que estudam a bioinvasão, nós sabemos diferenciar o que é bioinvasão e o que é, naturalmente, uma colonização espontânea, que não deixa de ser, para alguns autores que conceituam bioinvasão, um processo de bioinvasão também, mas completamente distinto, porque a colonização espontânea faz parte do equilíbrio dinâmico da natureza e sempre esteve presente ao longo da vida no planeta. A própria espécie humana, ela se dispersou andando, com tecnologias, construindo barcos, construindo diferentes formas de locomoção, ou através da sua própria energia, ou seja, caminhando, ela se dispersou. Se nós tivermos um coqueiro, por exemplo, numa praia, e ele deixa cair um coco, e vem uma maré, e carrega esse coco numa ressaca, e ele boia no oceano, e para lá no Polo Ártico, certamente esse coco não vai germinar e dar origem a uma planta, a um pé de coco, propriamente dito. Mas se ele alcança outra praia tropical e uma maré cheia joga esse coco numa praia, ele, por um processo de dispersão natural, uma dispersão passiva através dos mecanismos de maré, ele consegue, então, se dispersar. E esses processos de dispersão acontecem com tentativas e erros através de pinguins, de animais, como os pinguins de Magalhães, como diferentes outras espécies animais e vegetais que estão sempre tentando. Elas estão sempre, mesmo que tenham outras explicações, como as questões comportamentais no grupo do indivíduo marginalizado, que fica a par do coletivo, mas de um ponto de vista ecológico e do ponto de vista de equilíbrio de populações e estudos biogeográficos, esses processos de dispersão são sempre tentativas, porque o que é hoje uma floresta, em outra era geológica, não era. Então, as espécies estão sempre tentando. E esses processos de dispersão podem ser ativos, passivos, podem ser por plantas e podem ser por animais. Se nós estudarmos o biguá, por exemplo, um animal de grande plasticidade, em que, facilitado ou não por alterações no ambiente, mas ele vive tanto em estuários, em ambientes marinhos, costeiros, como ele pode adentrar e alcançar, por exemplo, a próxima nascente do Rio São Francisco, ou seja, está no interior do Brasil, e por conta dessa plasticidade, que é muito importante, essa adaptação a diferentes ambientes que algumas espécies possuem, outras não. O caso, por exemplo, da lavadeira mascarada, uma espécie originalmente do Nordeste brasileiro, e que vem se aproveitando da própria alteração que o ser humano ocasionou na floresta atlântica, ou seja, do desflorestamento, e ele tem aproveitado essa oportunidade, ou seja, uma espécie que se adapta bem a ecossistemas transformados, e ela, então, tem conseguido, ela vem num processo de dispersão para o sudeste e sul do Brasil, já ao longo dos anos, e mais que originariamente ela é uma espécie do Nordeste brasileiro.
Então, ela se aproveita de uma oportunidade que tem uma origem antrópica, evidentemente, que é a mudança que ocorreu no ambiente com a retirada da floresta e com a formação de pastagens, com áreas abertas nas quais elas se adaptam muito bem, desde que tenham um corpo hídrico próximo, e elas conseguem, então, se dispersar. Carece de monitoramento? Essas espécies que se aproveitam dessas questões, sim. Mas, do ponto de vista ecológico, o tipo, ele não pode ser ele não pode ser colocado no mesmo compartimento do ponto de vista técnico, do ponto de vista de monitoramento, do ponto de vista de intervenção, e ao mesmo tempo com espécies que foram retiradas pelo ser humano de um determinado ambiente e soltos no outro, porque essas sofreram uma ação direta antrópica, que foram retiradas, principalmente por algumas questões como o próprio tráfico de animais silvestres, ou seja, animais que são retirados de outros biomas e são trazidos, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, né, que são comprados por aqueles que eventualmente têm interesse de ter esse animal em casa, seja de forma legal ou não, infelizmente, mas que podem, por algum motivo, alcançar o ambiente natural e aí poder se tornar um exótico invasor, uma das causas, evidentemente. Então, nós, como César, uma técnicos, temos pergunta. que saber, só concluindo, saber diferenciar e saber monitorar e saber quando intervir e ter uma visão mais ampla dos mecanismos de dispersão e aqueles processos que são efetivamente através da introdução humana em um ambiente em que essa espécie não é natural. É importante reconhecer essas questões antes, quando nós tratamos do estudo da bioinvasão. Pois não? Então, por exemplo, a lavadeira mascarada é muito fácil de observar isso, né? Aqui na Serra dos Órgãos, né? Eu não encontro ela na mata, mas eu encontro ela próximo aos sítios, né? Então ela é uma oportunista. Mas em que ela se diferencia de outras espécies oportunistas, porém exóticas? Por exemplo, o pardal, o pombo doméstico, né? Que eles foram introduzidos, mas eles também só são encontrados em ambientes urbanos, né? É mais óbvio que em ambientes rurais também, mas é mais difícil você encontrar num mato um pardal ou então um pombo, mas uma lavadeira pode até encontrar, né? Até quando eles se diferenciam nesse quesito? Tem alguns quesitos que eles se diferenciam, Nicolas. Antes de eu chegar no ponto que você realmente gostaria de saber, o pardal, por exemplo, é uma espécie exótica ao país, ou seja, ele provém do continente norte da África e da Eurásia, como toda exceção ali de uma região da Itália propriamente, de parte da Itália. Mas o pombo já entra em duas categorias, assim, além de ser uma espécie exótica também ao país, ele é uma espécie doméstica. No caso aqui, nós estamos tratando de animais silvestres. O que diferencia é exatamente, é preciso estudar a fundo a biologia e a ecologia das espécies, porque, por exemplo, os pombos, eles são originários de ambientes rochosos, de escarpas no continente eurásico, vamos dizer assim, em que essas escarpas elas propiciam não só abrigo, mas reprodução. Então, quando o pombo doméstico é introduzido no Brasil, nós vamos falar disso um pouco mais à frente, quando ele é introduzido no Brasil, ele para replicar esse comportamento, essa adaptação a ambientes rochosos, né, a escarpas, ele acaba se adaptando aos prédios, às construções que dão a ele a altura, o substrato similar, né, de rochoso, o concreto também tem essa. Então, assim, ele acaba achando nas cidades o abrigo,
o alimento, as condições de reprodução, a água, e ausência de predadores que tenham o poder efetivo de eliminar essas populações. Então, cada espécie acaba tendo a sua ecologia, e essa nossa participação hoje, essa nossa palestra, ela não deixa de ser um desafio, porque ao se tratar de uma forma ampla, geral, nós temos que perceber que cada um desses indivíduos bioinvasores, eles carecem, e na verdade carecem, de estudos mais profundos, porque eles precisam ser tratados como estudos de caso, porque nenhum deles segue efetivamente o mesmo processo, até mesmo porque cada um tem uma capacidade de adaptação, cada um tem a sua ecologia própria. Respondi? Sim, sim. Então, É interessante também essa parte de que cada um, ele, às vezes alguns são de uma região, mas não de um bioma diferente, de outro país e tudo, são várias classificações mesmo. Aí cada um sim, se... sim, e muitas vezes a própria legislação brasileira, ela teve que se adaptar e evoluir a esse conhecimento. Por exemplo, quando você trata de animal silvestre, do ponto de vista tradicional, do que o IBAMA vem tratando, né? Até algumas décadas atrás, era como se fosse um sinônimo de fauna autóctone, ou seja, de fauna nativa, de fauna própria, endêmica do país. E a gente sabe que o país tem dimensões continentais. Então, por exemplo, se a lavadeira mascarada ela é própria do território nacional, é autóctone do nosso país, mas ela não é nativa do estado do Rio de Janeiro. Ela é própria de um ecossistema, é, é, ambientes do Nordeste brasileiro, né? Então, nesse caso, ela se torna exótica a essa parte da Mata Atlântica. E a legislação tem que reconhecer isso melhor, né? Porque um animal do cerrado, ele passa a ser exótico à Mata Atlântica, ele pode ser exótico à Amazônia, ou seja, nós temos um país de dimensões continentais que não permite exatamente nós tratarmos de exótico como aquele exótico unicamente ao país, mas exótico sim àquele bioma, àquele ecossistema, porque ele não coevoluiu milenarmente, né, aquele ambiente. Sim, ele foi, de alguma maneira, introduzido, ele foi translocado, seja o que for, mas ele passa a ser uma vida nova, um ente novo ali, que aí é preciso, dentro do que nós vamos tratar à frente, assim, esses mecanismos de estabelecimento ou não dessa nova espécie. Sabe, desculpa, rapidinho. Então, pode-se dizer que esses animais, tipo, do cerrado que vem para cá, eles podem vir a ser um bioinvasor? É isso? Para você entender Sim, direitinho. exatamente. Por exemplo, Lavínia, o tucano sul, esse rampaço toco aí, ele é uma espécie muito rara na Mata Atlântica. E o tucano que povoava a nossa região aqui do Grande Rio e tal, era o tucano de bico preto, que você ainda encontra na Floresta da Tijuca, você encontra os tucanos de bico amarelo, as populações significativas que existem, elas são propriamente do Cerrado brasileiro, né? Com a destruição do próprio Cerrado e com a abertura de novas áreas, assim, porque o tucano vive ao longo de matas ciliares, ele tem preferência por ambientes relativamente abertos, e transformações que nós fazemos no ambiente propiciam muitas vezes que essas espécies elas se dispersem, elas não venham necessariamente por alguém que tirou um tucano lá do cerrado e soltou aqui, mas que as mudanças que nós propiciamos na natureza favoreceram de alguma forma a dispersão dessas espécies, que
Pode ser, inclusive, concomitantemente. Eu não vou dizer que um tucano não possa ser solto aqui na Mata Atlântica. Por exemplo, eu recebi um vídeo de uma amiga essa semana que tem tucanos no Rio de Janeiro que estão chegando na varanda das pessoas e estão recebendo carinho na cabecinha e recebendo o alimento. Eu falo, gente, esse tucano, no meu entendimento, numa hipótese inicial, muito possivelmente ele fugiu ou foi solto de um animal de populações de cativeiro, porque não é esperado que um tucano, no seu estado selvagem, seja carente a ponto de chegar na varanda de uma pessoa e esperar que ela faça carinho na cabeça dela. Então, na verdade, assim, então, o tucano, por exemplo, esse é outro caso que merece monitoramento e merece a atenção de que, originalmente, as populações, vamos dizer assim, as populações consagradas desse tucano estavam muito mais sedimentadas em áreas de cerrado. E a gente já começa a mudar um pouco essa configuração da diversidade no nosso estado do Rio. Estou aqui mostrando no meu vídeo o tucano que você falou e o tucano de bico preto aqui, para quem não Isso. conhece. Esse tucano de bico preto, ele era bastante comum aqui na floresta. É um bicho de ambiente um pouco mais denso, né, florestal. E enquanto o tucano sul, esse rapaz do toco, um animal que se adapta muito bem a ambientes mais abertos, tá bom? Então, quando a gente começa a estudar esse processo de dispersão, eu vou citar novos exemplos aqui. Talvez eu não tenha conseguido sintetizar essa palestra para um único encontro, mas no caso da garça vaqueira, vocês já devem ter visto na Fazenda Escola de Cachoeira de Macacu, vocês já devem ter visto essa garça. Sempre que viajam e olham áreas de pastagem, elas acompanham cavalos, acompanham bois, e por isso elas são chamadas garças vaqueiras. Essas garças, na verdade, elas não são brasileiras, elas são africanas. E elas vieram para a América Central